Olha, gerenciamento de redes é um assunto que está ganhando muito espaço. Podem observar que concursos públicos já estão explicitamente definindo vagas para gerente de rede, gerente de segurança da informação ou especialista em segurança da informação. Um cenário que alguns anos atrás não era comum. Antes você tinha praticamente profissional de tecnologia de informação, e aí dividia desenvolvimento e outras atividades. Agora você já tem essas cadeiras ou essas vagas no mercado para gerenciamento de rede. Por que isso está acontecendo? É natural, num cenário tão comum, o uso de tecnologia comunicando ou de alguma forma estabelecendo e criando redes. As redes mesh, você tem todo tipo de rede se conectando, ou esse conceito de conexão ubíqua. Você conecta qualquer dispositivo utilizando diversas tecnologias e a qualquer momento você está conectado. Então, naturalmente, no ambiente corporativo, nas organizações, essa preocupação tem aumentado. E outro fator importante, não pode esquecer, que é a consumerização. Ou seja, o usuário traz o seu dispositivo. E esse aspecto, ele tem trazido para o ambiente profissional alguns desafios. Porque o colaborador, o colega de trabalho, ele gosta de qualquer coisa. Ele vai chegar lá com um software diferente, um sistema operacional diferente, um hardware diferente, arquitetura diferente, e ele quer se conectar. O que a gente tem de positivo é que o mercado ele tem uma convergência natural para comunicações ou tecnologias compatíveis. O próprio modelo OSI, que é a referência para praticamente todos os modelos de redes, ou que pelo menos está em todas as plataformas, ele já previa ou foi elaborado com esse propósito. Então você precisa cada vez mais gerenciar. E esse gerenciamento, claro que a gente tem soluções interessantíssimas que já trazem protocolos, padrões, appliances, soluções completas de hardware, software e até mesmo um treinamento para você realizar esse gerenciamento. A título de exemplo, a Dell tem uma solução lá que faz isso. Você compra um hardware e ele vem com um software de gerenciamento e você consegue gerenciar com excelência todos os equipamentos da mesma marca. É uma solução que compreende todo o contexto de gerenciamento, inclusive helpdesk, atendimento ao usuário. Então esse equipamento, essa solução, ela comunica-se com o equipamento da própria marca com uma eficiência muito grande. Mas não é só a Dell que tem isso. A HP tem solução semelhante, a IBM faz isso a partir de uma vertente de produtos, que é a linha Tivoli, e ela tem uma ferramenta de gerenciamento de rede também muito interessante para ambiente corporativo e que suporta os mais diversos tipos de equipamentos, até mesmo equipamentos de terceiro. Outras empresas, já que eu falei em nome de alguns aqui, a Itautec tem uma solução de gerenciamento remoto muito interessante. A Bematec tem uma solução interessante, principalmente para os dispositivos de automação comercial. Então hoje a gente já encontra em diversos segmentos soluções especializadas para gerenciamento. E qual é o objetivo dessa aula? Não é necessariamente falar destas tecnologias. A gente vai falar de alguns conceitos e eu acho que em essência entender como que funciona os protocolos de gerenciamento. Muitas das vezes você não terá a melhor tecnologia de software para gerenciar, mas se você basear em algumas aplicações ou alguns padrões abertos, você consegue fazer um bom gerenciamento sem ter que implantar essas plataformas ou esses softwares proprietários. É interessante também que nem todo mundo tem um ambiente homogêneo, de única marca. É difícil você encontrar uma empresa que tem um contrato fechado com o fornecedor e todos os dispositivos são da mesma marca. É também difícil ter marcas capazes de atender com a máxima eficiência
todas as vertentes de uma corporação. Vamos atender dispositivos móveis, servidores, roteadores, suítes, desktops, estações mais leves, estações mais sofisticadas, com a mesma marca não é tão fácil. E aí, quando você tem esse cenário, é óbvio que uma ferramenta específica vai funcionar melhor. Em geral, o seu ambiente é heterogêneo, você tem tecnologias mais avançadas, modernas, tecnologias antigas, e o que é que você precisa encontrar? Um conjunto de procedimentos, métodos e ferramentas que se encaixa bem naquele cenário. Esse é o mais difícil, talvez, porque boa parte dos ambientes tem um legado, um conjunto de tecnologias que você não tem como simplesmente substituir. Algumas organizações maiores ou multinacionais tentam trabalhar um modelo mais homogêneo, mas mesmo assim é difícil ter isso em nível de hardware, software e equipamentos de telecomunicação. Então, às vezes são maiores, mais heterogêneos, complexos, tudo isso que eu falei é para a gente motivar aí a preocupação com o gerenciamento. E o que você tem que fazer? Você tem que controlar, você tem que ter informações e você tem que ter políticas e procedimentos para gerenciar com eficiência a rede. E não dá para fazer isso sem ferramentas. Essas ferramentas utilizam alguns padrões e esses padrões são importantes principalmente para que você possa mensurar esses resultados de gerenciamento. Então a gente tem aí controle de uma rede complexa. Geralmente os ambientes hoje são complexos. Você tem rede sem fio e você tem os dispositivos de usuário. Essa ideia de consumerização vem trazendo para dentro do ambiente corporativo até mesmo um padrão para aceitar o equipamento do usuário. Esse padrão, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Canadá, alguns países da Europa estão utilizando uma verba para o colaborador escolher ele mesmo, dentro de um conjunto limitado de dispositivos, aquele que ele quer trabalhar. Existem alguns modelos de administração mais ousados. Ricardo Semler, um administrador que escreveu alguns livros aí de sucesso, ele é o administrador da SEM, uma empresa que presta serviço para Petrobras e outras petrolíferas, e ele teve uma iniciativa há alguns anos bastante surpreendente. Na empresa dele, ele cita no livro que as pessoas, os engenheiros ou algum técnico de algum setor pode escolher o equipamento que ele vai trabalhar. E ele diz claramente no artigo dele o seguinte: olha, na minha empresa, algumas marcas não irão definir qual é o equipamento que eu vou utilizar. A minha empresa vai usufruir, vai executar esse livre-arbítrio de escolher o equipamento que vai funcionar lá dentro. Então, olha só, você permitir, por exemplo, que diversos funcionários tragam um Mac. Aí você tem lá um MacBook Air funcionando e ao mesmo tempo alguém foi lá, pegou Linux, aí alguém quis trabalhar em São Rodrigo lá, vai levar também, eu quero trabalhar com FreeBSD, tem que ser para executar determinado serviço. E você tem que suportar tudo isso. O que é suportar? Dar suporte. Ter condição na TI de prover. É claro que você precisa de uma maturidade muito grande por parte da organização, administração e do usuário. Eu acho que o processo fundamental é a educação. Educar as pessoas para que elas façam escolhas sensatas, produtivas. Geralmente uma empresa que dá a liberdade do funcionário escolher o que ele vai comprar em termos de tecnologia para uso, já tem um background pronto, equipes preparadas e uma política muito bem definida, principalmente de resultado. Porque o simples fato de você utilizar o mesmo software em uma plataforma diferente significa talvez um trabalho de gerenciamento maior. E outro aspecto importantíssimo que hoje recai sobre o gerenciamento de redes ou gerenciamento de ativos em geral, é que você tem cada vez mais um governo que disponibiliza softwares de uso praticamente obrigatório e alguns deles, não todos, sem a devida documentação ou informação. E você pode se deparar com uma situação de ter que permitir que aquele software funcione sem saber necessariamente qual a tecnologia que ele usa e você não poder dimensionar.
Vou dar dois exemplos para vocês práticos disso. Tem aquele software validador do SPED. Ele é um software feito em Java, né, desenvolvido pela equipe da DataPrev, e que você, tendo que o usuário lá tem que carregar o arquivo com as informações contábeis e fiscais, as informações de movimentações para propósito de apuração do fisco, né, para, em síntese, identificar ou controlar os tributos, as movimentações. E se você tem um ambiente de muitos usuários, é comum ter mais de um usuário que vai fazer a validação. Então tem lá um software de validação chamado PVA, que você vai validar esses arquivos digitais. Então o que você faz? Pega o arquivo texto, lê para uma base de dados e você vai gerando as informações, validando, conferindo a partir do software. O software não tem o propósito de avaliar algum erro do tipo uma regra de negócio, uma regra tributária, que ele valida simplesmente o formato do arquivo. Em essência, vai validar se o conteúdo que está no desenho, né, ou na estrutura de dados é o que realmente você está disponibilizando naquele arquivo. E algumas pequenas validações umas regras para, por exemplo, quantificar, somar alguma informação e você ter um resumo. E esse software lê esses dados e coloca dentro de uma base de dados. Essa base de dados é em MySQL. E o usuário não sabe que ali tem um banco de dados. Aliás, esse software normalmente está rodando aí em diversas empresas, coletando informações, e o usuário não tem um procedimento de descarga desses dados. Então, o que pode acontecer? Surpreendentemente, você pode chegar numa máquina de usuário e encontrar gigas e gigas de dados armazenados dentro do MySQL, e o usuário com baixa performance, baixo desempenho na estação de trabalho em função disso. E você poderia ter um modelo aí muito próximo, né? Nós já vimos banco de dados, você sabe que um pouco mais de esforço poderia ter um servidor para validar esses dados. Você colocaria uma máquina já bem configurada, preparada para suportar esse volume de dados e transações. Então, esse cenário, ele tem, de certa forma, uma participação no gerenciamento de redes, porque, a princípio, o problema é tido como baixa performance. A estação de trabalho daquele usuário, simplesmente, de um tempo para cá, está muito lenta. E o que você vai fazer para resolver? Pode ser formato. Aí o usuário reclama de perder os dados. Normalmente você estabelece uma política: olha, usuário, antes de formatar a sua máquina, você faz uma solicitação e eu salvo os seus dados no HD. Então você vai salvar os dados no HD, só o usuário sabe o que ele tem. Se for um usuário, se você for de sorte, o usuário sabe o que ele tem. Normalmente ele não sabe. Alguns usuários costumam ter assim, HD antigo. E você clica no HD antigo, tem outra baixinha, HD mais antigo ainda. E ali estão os dados dele. Por acaso tem milhões de bytes ali, e que, se você comparar com o que ele tem hoje, não é necessariamente parecido. Aí você pergunta: mas por que você tem isso? Ele fala: não sei. Vamos apagar? Ele fala: não sei se pode, então não vamos apagar. Vamos deixar aí, porque vai dar trabalho verificar. Isso é comum, gente. Esse é o cenário. Esse cenário é o cenário de setor de contabilidade, que tem muita informação, financeiro, departamento pessoal, recursos humanos, ou pessoal da produção, aqueles que têm todos os dias estão produzindo informação. Estas máquinas, esses equipamentos estão conectados em rede, e se este usuário, quando for navegar na internet, estiver com o proxy errado e aparecer uma mensagem de erro, ele diz o seguinte: olha, aconteceu alguma coisa na rede, porque o meu computador não acessa a internet. Aí você fala para ele: o proxy, o endereço do proxy está errado. Ele coloca o proxy: beleza, eu estou conseguindo navegar na internet, mas está lento demais. E o que aconteceu que ficou lento? Desde aquele dia que você me explicou o novo proxy, está muito lento. Na verdade, ele está lento porque está acumulando dados, ou ele tem arquivos temporários, ou ele simplesmente tem muitos HDs de versões antigas do computador dele, e por acaso ele está rodando algum desses programas. Eu já me deparei com uma situação onde o usuário reclamou de performance. No entanto, ele usava um dos computadores mais rápidos que os outros usuários do mesmo setor, e ele disse o seguinte: olha, desde o dia que saiu uma versão nova do programa interno, ficou mais lento, e realmente está muito difícil trabalhar.
Aí quando eu cheguei na estação de trabalho do usuário, que por acaso tinha que rodar um programa, ele tem que instalar uma série de programas externos, e ele tinha já um privilégio legado de muito tempo, que ele tinha a senha, ele pode instalar um programa. Olha o que é um usuário instalar um programa. Ele pode clicar no botãozinho e instalar um programa. Então ele recebeu um PowerPoint de uma empresa de software, que vendia um software e agora já tem um ERP, maravilha. Ele clicou no botãozinho, clica aqui para verificar quais são os recursos desse novo software. É uma versão trial. Ele clicou no botãozinho e instalou o SQL Server. Não só o SQL Server, mas tinha uma série de serviços rodando no computador dele. Por acaso, o computador dele na época tinha 512 de memória, o suficiente para ele fazer aquilo que estava no escopo. Então colocou-se 1 GB de memória no computador dele. Ficou mais rápido, mas não resolveu, porque demorava muito para inicializar. Estava carregando um banco de dados. E o mais interessante, esse software importou os dados que ele tinha na versão antiga e ele estava usando tudo isso no SQL Server. Ele só não sabia que o SQL Server era o banco de dados que estava instalado na estação dele. Então, isto geralmente está associado a um cenário que implica no gerenciamento. Como é que você pode estabelecer política para gerenciar? Ora, você tem que pensar desde que qual é a competência do usuário. O usuário vai instalar software na sua empresa, dá um boné para ele vermelho. Só quem tem boné vermelho instala software. Como é que você faz para ter um boné vermelho? Olha, você estuda esse software, tá? E aprende primeiro, depois você ganha o boné vermelho. Fica mais fácil. O problema é você encontrar alguém no corredor que instalou um software e não tem nem boné. E aí você vai ver que uma série de procedimentos ou políticas deveriam ter sido impostas antes. E aí você se depara com esse cenário. Mais um exemplo é o seguinte: você tem que liberar um acesso à internet. Maravilha! Então você libera acesso para todo mundo. Não é assim que funciona. Se você liberar acesso para todo mundo vai querer assistir Copa. Vocês vão ver ali a Copa. Quem estiver gerenciando a rede no momento da Copa tem que ficar atento. O usuário que precisou acessar um software qualquer, você teve que liberar o acesso à internet para ele, vai assistir o jogo da Copa. E ele não vai ficar contente de assistir HD, que é Full HD. Não quer nem saber, clica no botãozinho e está assistindo. O que é pior, ele vai ter que alternar entre a tela do programa dele e o vídeo em tempo suficiente para ninguém perceber que ele está assistindo o jogo. Aí você vai ter que gerenciar essa situação. Então você vai precisar colocar um shape, aquele software que limita o acesso. E aí começam as exceções. O outro usuário do outro setor também precisa de streaming de vídeo. Mas por quê? A empresa comprou um curso para ele, EAD. E qual é o IP? Você tem que saber o IP desse servidor. Então você pode também ter que liberar o acesso de um software do governo que está disponível no site para download, que você entra lá, tem informações ou um FAQ, para você ler as questões mais comuns. E as questões mais comuns estão dizendo como é que você instala o software, etc. Qual é o servidor, qual que é a porta, se o protocolo é UDP, se é UDP, se é TCP. E enfim, você não consegue nem saber como é que aquele software funciona. Esse software, por acaso, às vezes, quando você passa o antivírus já cisma com ele, já coloca ele em quarentena. De repente ele está rodando alguma instrução que você precisa colocar na exceção. Então esse cenário é o cenário de gerenciamento. E aí como é que você faz para gerenciar? Bom, vamos falar primeiro dos equipamentos. Você precisa ter, para gerenciar, controle de tudo que você tem. É ideal que o seu software se comunique com o seu software de controle de ativos. Boa parte dos sistemas de gerenciamento integrado, os ERPs, permitem ou têm algum recurso para que você possa consumir o cadastro de ativos. Tem uma movimentação, a estação de trabalho saiu de uma unidade, foi para outra unidade, você precisa ter isso catalogado. Na verdade, você precisa organizar quando o volume de equipamentos é significativo, o número de colaboradores é significativo, você precisa ter um processo definido. Alguém quer um novo computador. Como assim um novo computador? Eu quero um computador diferente que todo mundo tem. E você precisa analisar se esse equipamento é o melhor equipamento. Um exemplo interessante, que a gente teve há pouco tempo, muitas empresas estavam vendendo equipamentos com Windows Vista. No entanto, não necessariamente era a melhor opção. Então, se você não tivesse atento a essa oferta do fornecedor que vendeu o Windows Vista,
você iria migrar já e comprar licenças do Windows Vista, para logo depois chegar o Windows 7 e você ter lá um parque todinho licenciado de Windows Vista. Né? Se o seu programa permite um upgrade para o Windows 7, maravilha. Se não permite, você vai ter que comprar novas licenças. Então isso também faz parte do gerenciamento. Mas recai sempre sobre a seguinte questão: como é que você está se organizando? Como é que você organiza tudo isso? Então, os modelos de gerenciamento de equipamentos de rede, ou gerenciamento de redes, eles foram definidos pela ISO. E basicamente diz o seguinte: você tem um modelo organizacional, onde você tem uma divisão, domínios de gerência. Você tem uma gerência para cuidar dos equipamentos de telecom. Você tem uma gerência de infraestrutura responsável por seu backbone ou virtualização, os servidores. Você tem uma gerência, uma hierarquia para cuidar dos seus dispositivos de usuário. Pode ser também por setor. Às vezes você tem problema com localização física, problema geográfico. E aí você divide isso em regiões, para você ter um processo de segmentação. Bom, de qualquer forma, você precisa estabelecer uma hierarquia desses sistemas. Quem é que define o que vai ser utilizado e como que esses procedimentos vão ser adotados. O modelo informacional é um modelo super interessante que serve inclusive para você combinar com outros modelos de gestão, e ele baseia-se num cadastro, uma base de informação. Essa base de informação ela é dinâmica e ela está em constante mudanças, né? Mudanças constantes. O que acontece? Saiu um novo equipamento. Eu consigo identificar esse equipamento pelo MAC? Teoricamente sim, porque os 6 primeiros bytes você vai identificar o fornecedor e depois na sequência vai identificar o equipamento dele, ou o item que ele fabricou. E você também vai ter uma série de, uma hierarquia de informações para classificar os softwares, para classificar os serviços que funcionam nos equipamentos, protocolos, são milhares de protocolos que você precisa identificar, até mesmo a versão dele, porque você pode ter um comportamento diferente ou uma demanda diferente em função disso. Então, o modelo MIB é um modelo extremamente prático, porque você tem uma base de conhecimento, e é interessante quando você tem um número muito grande de dispositivos e recursos, você tem um servidor nessa base. E essa base vai servir para te dar a seguinte informação: tem um dispositivo com IP repetido. Olha, onde é que está esse dispositivo? Então você pode identificar de alguma forma que foram gerados pacotes com determinados MACs. Então qualquer software que vai filtrar esse pacote, que vai capturar esse pacote, pode listar para você e você vai detectar. Olha, estou percebendo aqui que as respostas estão vindo de 2 MACs. E aí pelo MAC você pode saber qual é a marca do equipamento. Pela marca do equipamento e a data que ele entrou na rede, você começa a rastrear e já descobre que talvez seja a impressora que alguém comprou e colocou em determinado setor, ou um dispositivo móvel que alguém colocou na rede. Não necessariamente você vai simplesmente achar por esse caminho. Às vezes você vai ter que colocar para rastrear. Então essa base de informação tem esse objetivo: te ajudar a identificar os objetos que fazem parte de um cenário de gerenciamento. E o modelo funcional: aí você especifica, tá, as gerências. Então você define lá uma gerência de configuração, uma gerência de falhas, uma gerência de desempenho, uma gerência de contabilidade, uma gerência de segurança. Então você simplesmente caracteriza cada uma dessas gerências, você define quais são as responsabilidades e distribui. Assim você tem uma forma de responsabilizar e ao mesmo tempo de trabalhar as demandas. Você tem ferramentas simples, e aí geralmente essas ferramentas estão disponíveis nos sistemas operacionais, algumas delas a gente já viu, acredito que boa parte delas já fazem parte do contexto de alguns de vocês. Trace, Roach, Ping,
quando você tiver um software malicioso lá que criou alguma rota ou que modificou alguma configuração de rede, você já consegue com algumas dessas ferramentas. Eu coloquei aqui um exemplo bem simples mesmo, mas existem outras ferramentas que ajudam bastante. Boa parte delas, inclusive, de baixo custo, acessíveis num ambiente, normalmente, que você tem software licenciado, pago ou não. Monitores de redes. Então, são equipamentos, são softwares, né, que ficam monitorando. Eles ficam trocando pacotes na rede com o objetivo de identificar. Por padrão, os roteadores já têm uma série de protocolos responsáveis por trocar informações acerca dos roteamentos, conforme a gente já viu. Também você pode ter alguns desses softwares coletando informações sobre os dispositivos que você tem. E aí a gente vai ver mais adiante alguns protocolos que são usados para isso. Analisadores. A característica fundamental da análise é que é preciso identificar, capturar esses pacotes e fazer uma análise mais detalhada. Então, normalmente você tem algum software que captura e um software especializado em fazer análise. Você pode, por exemplo, usar o TCP/dump para capturar alguma informação e algum software mais específico para fazer uma análise disso. Aí alguns exemplos, né, bem banais. No caso aqui, Tracert, apontando para o nome www.ol.com.br, e ele está listando os saldos, ou seja, todos os pontos de roteamento por onde ele passou, a rota, construindo a rota para se chegar nesse servidor, e você consegue ver ali o tempo, ou o tempo gasto nesse hub, nesse intervalo. É uma ferramenta interessante, que na verdade está utilizando o protocolo ICMP. Loadprint, para você listar as rotas, e existe aqui uma série de possibilidades. Você também pode trabalhar a inclusão de rotas, definir rotas alternativas, e pode até fazer isso a partir de scripts. E esse script pode ser executado quando o software vai fazer backup, terminou de fazer backup, rodou uma tarefa agendada, quando o usuário logou, quando o usuário efetuou logout. Você tem uma série de possibilidades. Netstat, para dar estatísticas da rede, geralmente a gente usa o parâmetro AM, para listar tudo e você ver quais os processos. Para que serve isso aqui? De repente você tem um serviço que você não sabe se não está funcionando ou está bloqueado por um firewall ou por uma proteção de antivírus. Normalmente um firewall ou antivírus. E aí você pode utilizar o Netstat para ver se aquele processo abriu uma porta para conectar. E aí você já tem um ponto de referência para identificar se o serviço está funcionando. Esse aqui é um software que eu já mostrei também, gratuito, bastante interessante, porque você pode mandar capturar uma faixa de rede, é um sniffer, e você pode você tem uma série de informações importantes aqui. Por esse software, por exemplo, é possível detectar que o usuário está infectado com alguma praga conhecida. Tá? Simplesmente rodando esse software aqui vai aparecer nas portas abertas e pela porta ele já pode suspeitar que você tem um software rodando. Olha só que interessante, normalmente o usuário ele não se preocupa muito com o que ele está compartilhando. Então de vez em quando monitorar o compartilhamento que esse usuário está abrindo no computador dele pode simplesmente proteger uma série de problemas. Então esse software permite que você defina quais as portas que ele vai verificar, ou os protocolos mais comuns. Inclusive quando você vai fazer uma varredura e você quer detectar quais os softwares ou as portas estão funcionando, normalmente usa-se o padrão. A porta 21 está aberta, então é TCP. Então é FTP. A porta 22 está aberta, então é SSH. A porta 80 está aberta, então é um serviço web, HTTP. Só que você pode ter isso diferente. Se você colocar o TCP, aliás, o FTP, na porta do SSH 22, o software verifica a porta aberta e fala assim, lá tem um SSH, mas não é. Então você pode também utilizar um sniffer mais eficiente. O que ele faz? Ele tenta trocar pacotes com aquela porta que ele encontrou aberta. E ele utiliza diversos padrões conhecidos de pacotes, tentando estabelecer conexão.
E aí ele pode, por exemplo, detectar que naquela porta 22 não tem lá um serviço de SSH, mas tem outro serviço que você direcionou para ela. Então esses softwares não são softwares que você consegue colocar para executar e já ter uma resposta de imediato, concorda? Como é que você vai ter um software, um sniffer com essa eficiência, que é capaz de monitorar todos os dispositivos que você colocou na rede e verificar quais as vulnerabilidades ou quais os serviços estão abertos? Ele vai precisar de tempo. Se a gente levar em consideração o timeout, você tem que considerar que, olha, só depois do timeout eu sei que não está comunicando, esse software pode levar vários minutos para cada dispositivo. Então, normalmente, o que você tem que fazer nessa situação? Monitorar continuamente. O software vai ficar rodando no servidor, fazendo varreduras. Sempre que tiver um novo hardware, ele vai identificar e vai rodar uma rotina, um looping de rotinas para tentar descobrir o que é que existe de vulnerável. E aí você precisa de notificação, uma notificação por e-mail, por SMS, de alguma forma para tomar alguma providência. Então, por isso que existem aí os sistemas de gerenciamento de rede. Então, são, em geral, sistemas montados ou que compreendem muitas soluções, muitos softwares, ferramentas integradas. Essas ferramentas são desde ferramentas que utilizam protocolos de gerenciamento, que fazem varreduras ou scanners, sniffers de rede, para detectar o funcionamento de determinado serviço, e em alguns cenários, ferramentas específicas capazes de capturar informações específicas de um equipamento. Um exemplo: se você tem um ambiente de uma rede de supermercados, vamos imaginar uma rede de supermercados com 200 lojas. Cada loja tem uma média de 20 checkouts, ou 20 pontos de venda onde tem emissores de cupom fiscal. E você precisa gerenciar esses equipamentos. Uma das preocupações pode ser associada ao emissor de cupom fiscal. E o emissor de cupom fiscal, ele é um dispositivo que também dá suporte aos protocolos de gerenciamento. É possível você saber se esse equipamento está com algum problema, alguma notificação. É possível saber se esse equipamento está comunicando com a rede. É possível saber se esse equipamento está respondendo ao software de gestão que está conectado nele, ou ao driver que faz a conexão com ele. Mas tem informação específica sobre esse equipamento. No caso do emissor de cupom fiscal, ele tem basicamente como indicador de vida útil, sem ser as características próprias do equipamento, características físicas, elétricas, o número de redução Z. Então, o emissor de cupom fiscal, por padrão, tem lá na memória a possibilidade de emitir 6.000 reduções Z. Todos os dias você tem que emitir uma redução Z. Então, se você tiver um ambiente desse, 200 lojas, cerca de 20 checkouts, você tem muitos equipamentos para gerenciar. Além de você ter que preocupar com a versão do firmware, porque tem que estar correta e a legislação exige, você tem, por exemplo, que se preocupar se o número de redução não está muito pequeno e não dê mais tempo de você trocar o software, planejar a troca dele, aliás, a troca do equipamento, ou adicionar mais memória de reduções em tempo. Então aí você já começa a perceber que o sistema de gerenciamento, ele é um conjunto de ferramentas. Ele precisa ter as ferramentas capazes de oferecer a melhor condição de gerenciamento para o tipo de equipamento que você está gerenciando. Se você estivesse gerenciando só equipamentos de telecom, você provavelmente não teria essa preocupação. Então, o sistema compreende um conjunto de tecnologias integradas. Ele tem que ser amigável, você precisa ter facilidade de utilização, de coleta de informações. Normalmente você precisa também de uma central ou uma hierarquia, e aí depende daqueles modelos que a gente viu antes, previsto na OSI. Você vai direcionar isso para quem? Direcionar para uma gerência de falhas. Só quando você tiver notificações de falha, essa gerência entra em ação. Você pode ter uma gerência de mudanças. Você elabora um programa, um projeto de mudanças, mapeia todos os dispositivos que serão alterados, mudados, exemplo, troca de versão, e aí existe uma equipe capaz de analisar impacto, implementar, executar essa mudança
e registrar o que aconteceu. Isso significa estudo do histórico do equipamento. Ou precisa de alguma forma criar novas rotas, mudar um dispositivo que faz a conexão com a internet ou colocar algum serviço de falha, notificação, failover, balanceamento de carga. Tudo isso você precisa de um gerenciamento. Normalmente você tem uma estação de gerência. Essa estação de gerência normalmente também tem um dashboard, que é aquela tela onde você customiza o que vai aparecer. Um exemplo desse cenário de gerenciamento pode ser a gerência de backup. Olha só, gerenciar backup parece algo vulgar, simples, mas não é. Porque, primeiro, você precisa conhecer o que é que está sendo manipulado pelo usuário para definir uma política. Pessoal, e essa política de backup não é meramente um acordo que o pessoal lá da informática fala assim, acho que a gente vai salvar essa aquela vez por semana ou em determinado intervalo. Não. Na verdade, você tem obrigações. Se você está gerando informações para um público externo, e por acaso esse público for o governo, ou for um organismo internacional, ou for uma cadeia de fornecedores, uma cadeia de clientes, você está sujeito a um conjunto de regras. E essas regras podem ser, por exemplo, olha, você tem backup? Como é realizado o teu backup? Você tem um plano de recuperação em caso de falha? Qual é o tempo que você tem para recuperação em caso de falha? E aí, quais as classes de falha que você pode ter? Você pode ter uma falha parcial, você pode ter uma falha total, um incêndio. Você teve um incêndio simplesmente no data center da empresa. As suas unidades de fita ficam armazenadas a qual distância? Então, existe aí uma série de padrões, e você tem isso bem definido nas ISO, conforme, por exemplo, ISO 27000, um conjunto de normas de segurança da informação, que prevê numa delas, ISO 27005, análise de risco. Olha só, você vai ter que fazer análise de risco para elaborar uma política eficiente de segurança da informação, que compreende uma política de gerenciamento, e é claro, lá nesse gerenciamento você pode ter uma política de gerenciamento de backup. E esse backup pode, em determinada situação, ter que ser armazenado pelo menos 8 quilômetros do site. O site local onde você tem esse data center, esse conjunto de dados. A título de memória, aí, só para a gente lembrar, quando as torres gêmeas foram sofrendo lá o ataque, algumas empresas tinham como política de backup contratar uma empresa que estava na outra torre, e essa empresa armazenava lá. Caíram as duas torres. Então, existe um caso de uma empresa que simplesmente deixou de existir, não somente porque algumas pessoas importantes morreram no acidente, mas porque no ataque, mas também porque perderam todos os dados. Perderam os dados que estavam no site e os que estavam no backup. Uma política de backup prevista na ISO que não estava sendo seguida. Então a análise de risco falhou. A análise de risco não considerou a possibilidade das duas torres caírem ao mesmo tempo, ou pelo menos não em tempo suficiente para salvar os dados. Então, quando você está estabelecendo uma política de segurança, você esbarra nas questões de gerenciamento. E o gerenciamento de backup normalmente é feito conhecendo o que está sendo salvo. Isso tem que estar ligado ou associado aos negócios, aos objetivos estratégicos do negócio e ao peso que essa informação tem para o negócio, mas aos riscos. E esses riscos têm diversas categorias. E aí você precisa de alguém gerenciando o backup. Essa pessoa normalmente vai receber notificação em caso de falha de backup. Ela vai testar o backup, que é o restore. Muita gente não usa restore. Restore é aquilo que eu não precisei ainda. Por isso, se eu precisar, pode ser que funcione. Nunca testei. Este cenário é real. Quem trabalha com gerenciamento de informações de terceiro, se quiser estabelecer um contrato para dar tranquilidade a esse terceiro, vai ter que cumprir a política. Porque em caso de falha, o não cumprimento da política vai penalizar.
o cumprimento da política pode levar a um entendimento de que houve um acidente. E aí não estava previsto. Passa por isso, Rodrigo? Ou você não tem que mais armazenar os dados? Já. Você tem que armazenar os dados do usuário. Então, geralmente, né, você precisa de uma boa ferramenta de gerenciamento. No caso, gerenciamento de backup, especificamente backup. A gente já foi testado já. O cliente pagou sem querer a pasta dele e falou: eu quero meu backup. Entendi. E você teve que disponibilizar. Sim. Imagina você não ter backup. Tá doido. Até o fim da Uma vez ou outra acontece. Eu já tive situações, não sei porque, às vezes eu passo um tempão, mas na semana passada o usuário ligou e falou assim: engraçado, eu tinha uma pasta, não tem mais. Não está em outra pasta, porque o usuário já tem aquele hábito, arrastou lá e colocou em outro lugar. Você já procurou na sua estação de trabalho? Não está lá? Não. Então eu vou procurar no servidor para você. Procurei no servidor, ó, não tem nada, não tem nenhum indício desse arquivo aqui. Então restaure, por favor. Lá restaure o backup para ele. Desligou o telefone, 15 minutos, outro usuário. Eu também apaguei meus dados. Quer dizer, alguém apagou os dados. Difícil o usuário que fala: eu apaguei. Alguns usuários, eu acho que qualquer dia eu recebo a seguinte informação do usuário: os dados que eu tinha se apagaram, sim. E agora eu preciso deles de novo. Mas você precisa ter condição de. Outra, você tem que notificar o usuário que você tem backup. Tá? Você só não precisa falar para ele que o backup é simples, rápido. Senão você provoca nele a sensação de máxima proteção. Posso apagar o que eu quiser. Existem diretivas que você pode ativar no sistema operacional, por exemplo, para permitir auditoria. E essa auditoria pode ser: olha, quem apagou esse arquivo? Quando? Esse arquivo provavelmente foi excluído por um ato ou com intenção. Normalmente você consegue rastrear isso. Então veja só, uma plataforma de gerenciamento de redes. Olha, um sistema de gerenciamento de redes é composto por uma plataforma de gerenciamento. Vamos ver o que é essa plataforma. Você tem um sistema operacional de gerência ou da gerência. Você tem um sistema único para gerenciar todos os dispositivos integrados. Pessoal, algumas multinacionais têm gerenciamento de dispositivo que funciona em diversos países do mundo. Por exemplo, tem uma empresa que fabrica equipamentos para veículos, as peças para o veículo, e que eu tive a oportunidade de conhecer um cenário deles num curso de Microsoft Windows. Aí tinha alguém que trabalhava lá, simplesmente era seu usuário ou administrador do domínio local, e que o número de usuários era mais de 10 mil. Então eles gerenciavam todos os usuários e todos esses dispositivos. É a política de gerenciamento definida na Europa. Então, países como o Brasil, América do Sul, tem uma base instalada de produção e toda a política de gerenciamento era definida conforme o padrão internacional. Então, você tem que cumprir isso em todos os países. Então, você tem uma série de rotinas de verificação e relatórios que você tem que apresentar, porque essa gerência precisa consolidar tudo isso, ela precisa verificar. Então, normalmente, você precisa disso integrado. Tá? Uma forma de se fazer isso hoje é usar a internet para você comunicar esses sistemas. Em alguns cenários, você tem exemplo real de computação distribuída para manter essa base. Você tem aí cenários de diversas aplicações, diversos usuários. O que faz? Você tem uma interface gráfica para o usuário. Hoje em dia, pode-se dizer que essa interface é quase 100% web. Hoje é a forma mais fácil de você disponibilizar um conteúdo padronizado em qualquer plataforma, então, normalmente web. Você tem algoritmos de mapeamento ou de detecção de topologia, ferramentas que vão descobrir o que você tem, que vão rastrear o seu ambiente de rede. E aí você tem também editores, você vai precisar de documentação. Aí como alguém fala assim, ó, qual que é o modelo ideal de documentação de rede? É você ter toda a documentação fornecida para um sistema de gerenciamento de rede.
Então, neste cenário, você tem desenho do prédio, a planta, né, do prédio, você tem um mapa de todos os dispositivos, você tem as informações, as características dos dispositivos, você tem o controle de manutenção deles, você tem isso associado ao controle de ativo, quem é o responsável pelo dispositivo, quem é o usuário dele, e você tem informações específicas dele, como, por exemplo, firmware, a versão, a atualização, quantidade de manutenção. Isso tudo faz parte, é integrado. Nem sempre são atribuições diretas da gerência de redes. Então você precisa trabalhar em conjunto. E você precisa normalmente de um banco de dados capaz de armazenar tudo isso. Aí é que entram os bancos de dados distribuídos. Bom, você precisa de uma API para permitir que você faça essa integração customizada. Então, essa API é uma interface de aplicação para você projetar, modelar e implementar soluções específicas. Então, exemplo, o Windows disponibiliza uma API. Nessa API você pode criar forms, instanciar forms e uma série de troca de mensagens que consomem os recursos daquele sistema operacional. Quando você vai para uma plataforma, você vai ter também uma solução de software capaz de permitir isso. Então você pode, por exemplo, desenvolver ou integrar scripts ou até mesmo uma interface de captura de dados nessa plataforma para coletar alguma informação. Normalmente isso é feito sem um usuário que vai entrar com a informação, mas um software que vai capturar. Então, exemplo, você tem um conjunto de 50 marcas naquele artigo, naquele conjunto de artigos que você gerencia. E agora decidiu-se por adquirir um outro equipamento, que usa um protocolo diferente, que é um outro fabricante, que tem outro tipo de informação. Esta tua plataforma tem que permitir que você faça uma customização para ela suportar esse novo equipamento que você adquiriu. E ela precisa utilizar a MIP. Aliás, ela precisa ter uma navegação nessa MIP, que é a base de informação. Porque, gente, imagina o que é gerenciar uma rede que tem 10 mil usuários em pontos geográficos diferentes e que usam plataformas de sistemas diferentes. Provavelmente você vai precisar constantemente de buscar as atualizações dessa base de dados. Novos modelos de equipamentos, novos protocolos, novas atualizações de firmware. É muito dinâmico isso, você precisa estar atento. E aí você precisa normalmente de uma interface web, conforme eu falei. O que você faz? O que a gerência faz? Então você tem que gerenciar os dispositivos, você tem que conhecer todas as funcionalidades que servem esse dispositivo e você precisa integrar essas funcionalidades com a API. Você tem que ter condição também de migrar entre plataformas. Olha um exemplo interessante de migração de plataforma. Às vezes, já tivemos casos de bancos no Brasil migrarem todas as estações de trabalho, incluindo as estações de autoatendimento, ou seja, os pontos de autoatendimento, por exemplo, da plataforma Microsoft para Linux. Imagina o custo ou trabalho que é fazer uma análise, ou seja, de impacto, planejar essa operação, realizá-la no menor tempo possível e ainda oferecer, de certa forma, uma garantia de que vai funcionar. Porque no final você tem um cliente que não vai ter paciência se espalhar. Então você tem realmente que planejar muito bem. Então essa portabilidade entre plataformas é um grande desafio. Aí você tem uma série de gerências, desempenho, falhas, gerência de bens, que eu falo que é o controle de ativos. E imagina quando você está gerenciando uma organização de capital misto. Vamos imaginar como deve ser o gerenciamento das unidades dos Correios. Como é que, a quem presta contas, como é que a aquisição é livre para comprar qualquer tipo de equipamento ou tem uma política de aquisição? No caso do governo, você tem um desafio maior no que diz respeito a aquisições, que é uma lei que estabelece as regras, a famosa Lei 866 de licitações,
onde você não pode simplesmente especificar assim, ó, eu preciso deste software, ou eu preciso deste equipamento. Então todo esse processo está associado a um gerenciamento. Então esse cenário é propício a você ter o ambiente heterogêneo. Então se não existir um plano muito maior prevendo que o ambiente seja homogêneo, o governo é um forte candidato a ter de tudo. Ter todo tipo de fornecedor, todo tipo de software, todo tipo de desafio. Então você precisa ter uma gerência de bens que funciona muito bem. No caso, geralmente quando se fala do Estado, da organização como Estado, prefeituras, Estado e município e o governo federal, eles já planejam e existe lá um órgão responsável pelos ativos, o controle de patrimônio. E você tem gerência de falhas, manipulação de alarmes, de segurança, gerência de configuração. Essa gerência de configuração é um desafio muito grande quando você tem um ambiente misto. Então, um dos objetivos é você minimizar variação de padrão. Um exemplo interessante disso aí, você tem uma plataforma Microsoft. No entanto, você tem Windows 7, Windows Vista, Windows XP. Aí você tem o Windows XP e beta, que é aquele que vem do dispositivo embarcado. Você tem Windows 8 e você tem Windows para dispositivos móveis e você tem eles com ou sem atualização de pacotes e você tem um ambiente de redes com servidores em versões diferentes. Provavelmente não será fácil configurar. Imagine agora que você tem que lançar uma nova versão, um novo produto que tem que funcionar em todos. Você tem que planejar essa mudança. Então você precisa de uma gerência de mudanças para trabalhar muito bem todo esse processo. Uma gerência de configuração ativa. Essa gerência de configuração não pode aprovar uma nova versão do software que não tenha sido homologada para todos os equipamentos que você está gerenciando. E aí aparecem do lado esquerdo algumas opções de ferramentas. Então aparece a Cisco, aparece a Tricom, aparece Lanquest, diversas empresas que têm tecnologias. Entre elas eu posso citar aí que a Dell também já tem soluções interessantes, a IBM. Depois eu vou passar para vocês alguns arquivos, alguns PDFs, uns links também, para vocês conhecerem algumas dessas ferramentas. Boa parte delas podem servir no ambiente real de vocês. Então você tem que fazer no processo de gerenciamento o grande desafio. Qual é o sistema que você vai utilizar? Existe uma regrinha? O melhor ou o mais caro é o mais eficiente? Não é a seguinte. Se você tiver um parque homogêneo, uma marca só, é bem provável que a ferramenta de gerenciamento para aquela tecnologia seja a melhor. Se o seu parque for muito diverso e você tem uma regra geral para todos os dispositivos, normalmente você vai procurar a ferramenta mais abrangente em termos de recursos. Agora, se você trabalha com prestação de serviço e tem um foco, exemplo, uma empresa é responsável por instalar equipamentos de telecom, roteadores. Vamos imaginar que tem uma telecom e você tem um contrato de outsourcing, você presta serviço para ela implantando roteadores. Então ela vai lá, fecha o acordo, mas quem implanta o roteador e mantém esse roteador é a sua empresa. Então você provavelmente vai utilizar uma ferramenta que tenha um máximo de recursos, melhor custo-benefício para roteadores. Então não existe uma regrinha que a determinada ferramenta é melhor. Normalmente o sistema já prevê. O que é um sistema bom de gerenciamento de redes? É aquele capaz de agregar todas as funcionalidades que a sua empresa planeja adquirir. Então essa escalabilidade é extremamente importante. Mas você pode definir áreas funcionais prioritárias, o que você tem que atender em prioridade. Se você está prestando serviço de telecom mantendo roteadores, priorize os roteadores, que a SLA provavelmente é em cima deles. Aplicações de gerência, escolher essa plataforma. Essa plataforma é o cenário que envolve os dispositivos essenciais de gerenciamento. E tem alguns. Isso aqui é importante, gente, é o seguinte: quando a gente fala em gerenciamento,
E aqui eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto importante. Vocês sabem que existe ainda um peso muito significativo durante a aquisição de equipamentos, o famoso equipamento montado. A gente sabe que todo equipamento é montado. Por que alguns equipamentos simplesmente são montados? Porque não existe uma responsabilidade maior de um nome pela montagem. Então, hoje não está muito comum, porque os grandes fornecedores já conseguem oferecer pacotes ou opções de equipamentos e softwares bem escaláveis. Então você consegue comprar um servidor pequeno, um servidor um pouco maior, um servidor médio, um servidor grande, montar um data center com backup, ou você pode utilizar um combinado de equipamentos próprios e equipamentos na nuvem ou de terceiro. Então esse cenário agora ficou fácil em termos de aquisição. Alguns anos atrás, ou 15, 20 anos atrás, era bem mais difícil conseguir. Então quando uma empresa normalmente há 15 anos atrás ia comprar um servidor, ela pensava muito em comprar um servidor montado. E aí ela ia lá, especificava o processador, quanto que precisa de processamento, isso precisa ser mensurado, quantos usuários, qual a aplicação, qual o tráfego de rede, qual que é a placa, aí você comprava lá. Imagina, 15 anos atrás você comprou um dispositivo aí que fosse Ethernet, com 4 processadores e que fosse lá 512 megas de memória. Naquela época, significativo. E aí, você quer gerenciar esse equipamento. Qual que é o grande desafio de comprar um equipamento montado e que não tem uma combinação, um teste, um planejamento para a construção do dispositivo? É o gerenciamento. E aí existe sim um padrão. Esse padrão aqui é o DMDF. Essa força-tarefa, ela foi montada por um consórcio de empresas que, quando vão montar dispositivos ou equipamentos para serem servidores, elas já oferecem um conjunto de funcionalidades. A título de exemplo, isso é o seguinte: hoje você pode optar por um servidor com placa de gerenciamento. Essa placa de gerenciamento te dá uma série de funcionalidades remotas: reiniciar esse computador, reinstalar o sistema operacional remotamente, mudar uma configuração de setup, ou seja, gerenciar a máquina desligada, que é uma característica importante. Como é que eu gerencio? Você tem um data center e tem 200 servidores, e aí tem um período do dia ou um período do mês que 20% deles serão desligados por causa do consumo de energia. E depois você vai ter que ir lá e em cada botãozinho ligar esse servidor. Isso não existe mais. No ambiente desse você vai fazer esse acionamento automático ou mesmo programado. Se você estiver no ambiente virtual, você consegue programar quando e quais equipamentos, e ainda de forma alternada, que serão desligados. E aí você diz o seguinte: qual que é o risco que eu corro de montar um ambiente misto? 2 players, 2 marcas funcionando nesse data center. Bom, você vai observar qual é a afinidade ou qual é a ligação, a aceitação dessa empresa com esse padrão. Porque esse padrão visa estabelecer determinadas funcionalidades compatíveis. Em outras palavras, é o seguinte: quando você compra servidores dos maiores fornecedores, ou dos melhores, não necessariamente os maiores, provavelmente eles desenvolveram essa tecnologia seguindo padrões de gerenciamento. E esse padrão de gerenciamento você encontra nesse site. Você consegue aqui encontrar especificações ou padrões para gerenciamento de setup, para placas de gerenciamento remoto, para RAID, que são arrays de armazenamento de HDs, para HDs, para memórias. E aí, a partir deles, a partir desse padrão, você consegue dimensionar uma plataforma de gerenciamento mais eficiente ou não. Então, esse talvez seja um requisito para quando você tiver que aprovar uma compra de um servidor, que seja um servidor. Não vou falar que o importante é a marca. Não é a marca que é o importante. O importante é o conjunto que essa marca oferece. E o que é referência?
esse padrão de gerenciamento. Esse padrão de gerenciamento é um deles. Entra também padrão de gerenciamento de energia, ou de consumo de energia, e a SLA de suporte. A credibilidade que esse equipamento tem quanto ao indicador de falhas, ou indicador médio de falhas. Será que esse equipamento falha conforme está previsto na estatística? Ou você está comprando um equipamento que ainda não foi testado e que você provavelmente será um risco? A utilização daquele cenário poderá ser um risco. Você não sabe se ele vai durar 1 ano, 2 ou 10. Então, é por causa disso que existe esse padrão. Na próxima aula de gerenciamento, eu vou voltar mais especificamente para tecnologias e alguns softwares. A gente vai tentar trabalhar algum padrão para você gerenciar a rede utilizando softwares como Zabbix, Imagens. Mas hoje a intenção da aula